Paz do Senhor, queridos juvenis, mais uma vez, neste domingo, dia do Senhor, dia 5 de dezembro, onde nós estaremos estudando uma lição muito importante para cada um de nós. Desde já, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. É muito importante nós usarmos estes meios de comunicação, como é a ferramenta do YouTube, para nós proclamarmos o Evangelho. Então, faça dessa ferramenta uma bênção para pessoas que ainda não conhecem o Evangelho e, através dessa ferramenta, elas podem conhecer. Não esqueça de comentar, deixa a sua dúvida no chat ou também no YouTube. Os pastores, os professores vão estar aí para estar respondendo as suas perguntas, e dê o joinha lá para cada um de nós, para que a gente possa crescer e também outras pessoas possam estar vendo esta aula. Amém? Gostaria de, antes de iniciarmos esta aula com uma oração, você aí onde você está, você visitante, seja bem-vindo. Onde você estiver, curva a sua fronte, nós estaremos orando ao Senhor para que a gente possa ter entendimento da sua palavra. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia 5 de dezembro, que o Senhor estabeleceu, meu Deus, esse domingo, para estarmos, meu Deus, em torno da sua palavra, para aprendermos um pouco mais da mesma. Que teu Espírito Santo se faça presente nesse lugar e que ele, meu Deus, possa atingir a todos os corações que estão aqui, me escutando. Que o Senhor fale poderosamente conosco neste dia, no nome de Jesus. Amém. A lição que nós vamos estar estudando é a lição de número 10. E essa lição, ela tem como título arrependimento. Confesso a cada um de vocês que se faz necessário ou primordial ou mais importante do que muitas das coisas que nós, muitas das vezes, estamos colocando no nosso coração. O arrependimento, ele é mais importante. Você, moça, que talvez esteja me escutando, que está numa idade que logo será fazendo seus 18 anos, creio eu, e futuramente queira se casar, isso é mais importante até mesmo do que um casamento. Você, moço, também, que pretende daqui 18 anos procurar um trabalho, ou tem os seus sonhos, não que eles não possam ser feitos ou concretizados, mas o arrependimento é crucial, tanto para o seu crescimento, quanto para o seu desenvolvimento espiritual. E hoje, nessa lição, quero eu, com a ajuda de Deus, poder falar um pouco desse assunto que é tão pertinente nos nossos dias, e se faz necessário pregarmos e ensinarmos um pouco deste assunto. Essa lição hoje, ela é muito fantástica. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção mesmo, prendessem toda a atenção de vocês no que vai ser dito. Aqui o comentarista da nossa lição faz várias abordagens. Eu pretendo estar falando muitas das coisas que ele vai estar falando, então eu vou estar me reportando algumas vezes à lição, algumas coisas que não estão aqui, eu vou estar falando também. Amém, irmãos? Então, lição de número 10, ela tem como título arrependimento, e tem os textos semanais que nós lemos. Por exemplo, na segunda-feira, Jeremias, arrependimento é uma boa ideia. Na terça, Mateus, capítulo 3, de 1 a 2, João Batista pregou arrependimento. Na quarta, Marcos, capítulo 1, verso 15, Jesus pregou o arrependimento. Na quinta, Lucas, capítulo 5, verso 32, a missão de Jesus.
E na sexta-feira, Atos capítulo 2, verso 38 e Atos 26, 20, Pedro e Paulo pregaram o arrependimento. E no sábado, Apocalipse 2, verso 21, tempo para se arrepender. Os objetivos dessa lição, como eu disse, para cada um de vocês, é ensinar o real significado do arrependimento, analisar a importância do arrependimento no contexto da salvação, estimular a necessidade de arrependimento individual. O texto áureo aqui nos diz bem assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Atos, capítulo 17, verso 30. E eu já queria, de imediato, começar a enfatizar um pouco do que Paulo tratou aqui. Todos nós sabemos que Paulo, em Atos 17, ele chega em uma cidade chamada Atenas, e nessa cidade ele se depara com um templo chamado ao Deus Desconhecido. E ao se deparar com essa expressão, ele começa a anunciar para aquelas pessoas que estavam ali daquela cidade, uma cidade totalmente banhada pela idolatria. E ele não quis chegar lá e falar de prosperidade. Ele não quis lá chegar e falar de coisas como política. Não, ele quis falar do arrependimento. Haja vista que a filosofia que permeava na época era uma filosofia platônica. E ele se depara com dois grupinhos lá. Primeiro eram os estoicos e os epicureus. E ele vai dizer exatamente para esse povo que eles precisavam se arrepender, haja vista que para este povo que era banhado nesse tipo de filosofia, de ouvir o que Paulo estava querendo dizer, que era que esse Deus que criou todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós e morreu uma morte de cruz, que era uma das piores mortes, considerando no que diz respeito o Calvário. Ouvir dizer dessas coisas era uma blasfêmia para os romanos na época, era uma blasfêmia contra os atenienses, porque eles tinham uma visão de Deus diferente do que Paulo pregara naquela época. Então se fez necessário. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que essas pessoas, ao escutarem Paulo falar desse arrependimento, eles olharam para ele e disseram: o que quer dizer esse tagarela? Porque eles estavam acostumados com bajulações, eles estavam acostumados com pregações de autoestima, com coisas que davam coceira nos ouvidos. E não é diferente de hoje. Dizer de arrependimento para uma juventude, querendo ou não, ou para uma igreja que está mais focada em si mesma, é uma heresia. Por que nós teríamos que ouvir uma pregação dessa? E eu gostaria de dizer para cada um de vocês que essa é uma das pregações mais bíblicas que nós escutaremos. Louvo a Deus que ainda Deus, por sua misericórdia e infinita graça, tem nos concedido pregações que nos confrontam, pregações que nos fazem olhar para o nosso eu e ver que realmente não há nada de bom, para que nós pudéssemos se achegar a Deus. Só um coração, assim como o autor do nosso devocional, o Robert McKenny, ele vai dizer que somente um coração contrito pode receber um Cristo crucificado. E ele vai chegar a dizer, bem assim, que enquanto o homem não for posto no seu extremo estado de culpa e miséria, toda pregação é vã. Porque nós precisamos nos arrepender todos os dias. E o texto que
o comentarista nos traz, está em primeira carta de João, no capítulo 1, página 548 do nosso devocional, ou para aqueles que estão nos visitando, 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso de 1 até o verso 9, que diz bem assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glórias a Deus por isso. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glórias a Deus. A síntese desta lição, ou o resumo desta lição, nos diz assim: arrependimento é a única possibilidade que temos de salvação. Não há outro caminho, visto que todos pecaram. Arrependimento é, portanto, sinônimo de vida. O arrependimento genuíno é sempre motivado por uma forte convicção do pecado, que traz tristeza e cria uma real transformação de mentalidade e de conduta, bem como o desejo de reparação do dano. O arrependimento, que deve ser profundo e constante, faz-nos livres da culpa e dá-nos liberdade para voar alto com Deus. Introdução. A Bíblia diz que cada um deve se esforçar para vivermos uma vida completamente dedicada ao Senhor, ou santidade. Pois sem isso ninguém o verá. Hebreus capítulo 2, verso 14. O arrependimento genuíno, não o remorso. Portanto, traz a ação da fidelidade e da justiça de Deus, o qual concederá o perdão pelos pecados cometidos, para nos purificar da maldade de nossas ações, de maneira tal que, daí por diante, possamos ser aceitos por Deus. Não é o ativismo religioso que nos dá vida, mas o arrependimento que nos dá a vida. O primeiro ponto é arrependimento. Uma definição do que é arrependimento. Arrependimento é uma reação psicológica de desagrado, de desaprovação em relação a condutas, sentimentos e pensamentos realizados pela própria pessoa no passado. Para fins deste estudo, entretanto, interessa-nos, sobretudo, o conceito teológico de arrependimento, que pode ser qualificado como uma manifestação da graça de Deus, é uma ação do Espírito Santo na mente da pessoa decaída, para que o homem não morra
em seus pecados. É, portanto, Deus abrindo o caminho para a vida e para a comunhão com Ele. O pastor Claudionor de Andrade, no dicionário teológico, assim o definiu: compulsão, contrição, tristeza causada pela violação das leis divinas, pelas quais o indivíduo é constrangido a voltar-se a Deus para implorar-lhe o imerecido favor. Gostaria de, nesse pequeno ponto, abrir um parênteses. Nós vemos crescido, e eu gostaria de agora abordar e falar de forma mais aberta, o que nós podemos dizer de liberalidade. E eu gostaria de fazer algumas perguntas, só que dessa vez não vai valer bombom, e vocês respondam. Só que eu não queria que vocês só respondessem e textos paralelos. Gostaria de lançar um desafio para vocês. Vocês vão responder e explicar um pouco desses textos que vocês mesmos vão citar. E eu gostaria de lançar as perguntas. Como eu disse, tem-se crescido o que nós chamamos de liberalismo teológico. Infelizmente, hoje nós temos dentro da igreja jovens ou até juvenis que aprovam o uso de bebida alcoólica, que aprovam fazer tatuagens. E eu gostaria de, eu poderia falar outras coisas, mas mediante essas duas perguntas e duas coisas que eu acabei de dizer. Primeira, vocês acham que uma pessoa que realmente se arrependeu, ela pode ingerir bebida alcoólica? Essa é a primeira pergunta, e eu gostaria que você respondesse sim ou não e colocasse um texto que comprova que essa pessoa, que um cristão arrependido, não pode estar ingerindo bebida alcoólica. E explicando. O segundo um cristão realmente arrependido pode fazer tatuagens? E eu gostaria que vocês respondessem sim ou não e usassem uma referência bíblica e explicassem um pouco. Quero dizer, mais uma vez, que dessa vez não vai valer bombom. Mas eu estou fazendo isso a cada um de vocês que estão me escutando, porque eu pretendo blindar a mente de vocês. Talvez vocês conheçam cristãos, até que estão perto de vocês, que pensam dessa forma, que pensam que são arrependidas e podem fazer isso ou aquilo. Então, mediante o que a Bíblia vai dizer para vocês, pode ou não pode? Amém? E eu gostaria de falar a cada um de vocês que arrependimento, o que significa? Arrependimento ou conversão, que vem de uma palavra no grego que significa metanoia, é 180 graus, é meia volta, é uma mudança totalmente de mente, é uma mudança de hábitos. É por isso que quando Paulo ele vai escrever a Romanos capítulo 12, e ele vai dizer, ele vai pegar uma teoria, né? Ou seja, ele vai usar o culto do Antigo Testamento, os elementos do Antigo Testamento, em Romanos capítulo 12. Ou seja, ele vai usar esses elementos do Antigo Testamento em Romanos capítulo 12, e ele vai nos ensinar exatamente como nós devemos nos comportar. Entendemos que arrependimento é uma conversão. Acabei de dizer isso. Em Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ok, é teoria. Paulo vai dizer como nós devemos nos comportar num culto público. É dessa forma. E ele vai pegar os elementos do Antigo Testamento, que era sacrifício, só que não morto, como no Antigo Testamento agora é vivo, não morto, mas vivo. E agora nós nos apresentamos a Deus. Antigamente só o sumo sacerdote fazia isso. Então agora nós nos apresentamos a Deus. Nós não precisamos mais daquilo. E ele, como eu disse, ele vai sair da teoria para a prática. Ou seja, um verdadeiro relacionamento com Deus de uma pessoa que se arrependeu de verdade, que ela teve essa conversão, ela agora vai expandir aquilo que ela faz num culto público, agora ela expande para a sua vida. Tanto que no verso 2, Paulo vai dizer bem assim, e não sede conformados com esse mundo. Paulo no verso 1, ele está dizendo, da forma que nós devemos se comportar num culto público, e agora ele vai dizer como nós devemos externar isso que nós aprendemos no culto de quarta-feira, no culto de sexta-feira, no culto das irmãs, dos jovens, que estão uma bênção aí, buscando o batismo com o Espírito Santo, e glórias a Deus por isso, que Deus os encha mesmo, que Deus transborde na vida de cada um de vocês, juvenis, jovens, cada um. Isso tudo que tem acontecido aqui, isso tem que se externar lá fora. É isso que Paulo está querendo dizer, né? Estou usando aqui o que a gente está vivendo. Eu estou usando aqui o que a gente está vivendo neste momento. E aí, quando nós chegamos lá fora, ele vai dizer, e não sejam conformados com este mundo. A palavra conformado significa não vos amoldeis. Não se pareçam com o mundo. Não adotem as práticas que os ímpios fazem na vida de vocês. Não aprovem o feminismo. Não aprovem o evolucionismo. Não aprovem o aborto. Não sejam conformados a essas coisas. É isso que Paulo está querendo dizer. Digam não ao comunismo, o socialismo. Todas essas coisas. Não vos amoldem a isso que o mundo anda pregando. Creio eu que muitos de vocês têm escutado essas coisas. Pastor Jairo, constantemente tem nos ensinado que o evolucionismo, ele é a nave-mãe para as outras heresias. Para as outras heresias. Por quê? Preste atenção. Se o evolucionista, se ele crê que foi um Deus que criou o mundo, que não veio do nada, que não veio de uma explosãozinha que de fato bateu contra o nada, que surgiu do nada contra o nada e virou tudo. Assim como o pastor Jairo tem nos dito, parece chacota, mas é nisso que eles creem. Por quê? Porque se eles creem que há um Deus que criou todas as coisas, eles vão ter que crer no Jesus histórico. Eles vão ter que crer na Bíblia. E a Bíblia vai dizer que eles têm que se arrepender. Então, como eles querem viver na prática do pecado e não se arrepender, tudo isso está englobado aqui, ó. Tudo isso está englobado. Tudo isso está englobado nessas coisas. E depois eu vou usar exemplos até de dentro da igreja, de coisas que supostamente parecem até ser teológicas, mas veio de uma raiz totalmente preconceituosa. Por exemplo, eu vou dizer, por que muitas igrejas estão impedindo o agir do Espírito Santo? Por quê? Uma das maiores obras do Espírito Santo
é nos convencer do pecado. Muitas igrejas, históricas até, não creem na atualidade dos dons, mas que são chamados cessacionistas. Essa palavra sensacionista vai dizer que os dons cessaram. É isso. E isso ocorre mais ou menos nas igrejas históricas, muitas delas. Mas isso não surge de meramente textos bíblicos. Muitas das vezes tem que forçar os textos bíblicos para comprovarem uma ideia deles. Então, eles têm que dizer que isso não existe. Para quê? Para que o Espírito Santo não age na igreja. E aí, nós estamos vendo jovens viciados em bebida alcoólica, jovens viciados em pornografia, jovens se pintando tudo, mas estão achando que estão fazendo o bem. E isso tudo surge porque eles não querem se arrepender. Eles não querem ter uma mudança de mente. Eles não querem ter uma mudança de caráter. Eles não querem ter uma mudança externa. Tanto que Paulo, em Romanos 12, como eu disse, ele vai dizer, não sejam conformados com esse mundo, mas transformai-vos. A palavra transformai-vos, que Paulo usa ali, vem da palavra metamorfose, que é uma mudança externa. Isso é visto. Isso tem que ser visto. O meu e o seu testemunho, se realmente você, juvenil, se arrependeu, se realmente você se arrependeu dos seus pecados, e são muitos pecados, isso vai se externar. Isso tem que se externar. Não tem como a gente estar buscando sempre o Espírito Santo e nós vivermos na prática do pecado. Isso é um erro. Isso vai acabar te levando para o inferno. Preste atenção. Quando nós olhamos para a Escritura, principalmente esse texto que nós acabamos de ler, 1 João capítulo 1, verso 9, vai dizer, se confessarmos o nosso pecado. Percebam, a palavra confessar que o apóstolo João usa ali, ela vem também de um termo grego que significa homologel. O que significa homologel? Homologel significa você está de acordo com a sua pecaminosidade. É mais ou menos assim que eu estou querendo dizer. Você chegar para Deus e dizer que realmente você é totalmente dependente dele. Que você viveu a sua vida transgredindo cada mandamento dele. Que você acorda de manhã e vai dormir de noite bebendo iniquidade todo dia. É mais ou menos isso que o texto está querendo dizer. Porque enquanto nós não esvaziarmos de nós mesmos, enquanto nós não nos esvaziarmos de nós mesmos e formos totalmente dependentes de Deus, nós não receberemos nada dele. Tiago capítulo 4, Tiago vai dizer, vocês devem chorar pelas suas misérias. Vocês devem se arrepender. E aí, depois no verso 10, ele vai dizer, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Só um arrependimento bíblico, só um arrependimento quebrantado, só algo de Deus e só com o agir do Espírito Santo que nós podemos essas coisas, meus irmãos. E aí sim nós externamos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, Jesus chega numa cidade de Gadara, todo mundo conhece essa passagem, e lá ele encontra um endemoniado. O texto vai dizer que esse homem tinha uma legião de demônio no corpo. Uma legião significava mais ou menos 6.000 soldados romanos. Era cerca disso. Esse homem estava totalmente possesso de demônios. Totalmente possesso. E o engraçado que me chamou muita atenção nesse texto é que Jesus responde até as orações dos demônios.
Os demônios pedem ele para ele lançar ele nos porcos. Jesus obedece. Jesus vai e concede essa oração. Eles pedem, porque eles reconhecem a soberania de Deus, eles conhecem que ele era o Filho de Deus. Até os demônios reconhecem. E eles rogam ao Filho de Deus, o Deus Filho, e ele manda os demônios para a manada de porcos. E a outra oração, que é a única que Jesus não, depois vocês veem com atenção esse texto. A única oração nesse texto que Jesus não responde é qual? A deste homem. Por quê? Este homem queria seguir a Jesus. Quem não queria seguir a Jesus, o grande mestre? Quem não queria? Mas Jesus não deixa. Por que ele não deixa? Porque ele disse que ele deveria ir para os seus familiares. Por quê, irmãos? Um verdadeiro arrependimento tem que ser evidenciado. O que eu estou querendo dizer para cada um de vocês que estão me escutando? Tem coisas, juvenis, tem coisas, visitantes, tem coisas, pais, que as pessoas têm que ver para crer. O nosso testemunho, o meu e o seu testemunho, tem que ser algo impactante, tem que ser algo transformador, tem que ser a Bíblia que o ímpio nunca leu. O nosso testemunho tem que constranger as pessoas. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. É uma conversão. É isso que significa arrependimento. E como eu disse, por causa dessas correntes teológicas que estão permeando, assim como vários, e assim também, como o pastor Jairo também crê, eu creio piamente que os crentes que vão acabar perseguindo os crentes, porque muitos deles querem viver na prática do pecado. E aí vai surgir aqueles crentes piedosos, como já existem muitos crentes piedosos, que vão denunciar o pecado, são os João Batista, que vão ser decapitados, mas porque eles vão querer denunciar pecados de Herodes que vão surgir na época. Vão ser os Elias, vão ser os Paulo na vida, vão ser os Estevão. E você, juvenil, cada um de vocês que estão me escutando são chamados para fazer uma obra dessa forma. É denunciar o pecado, mas viver uma vida santa. É falar em línguas, é profetizar, é expulsar os demônios, mas buscar Deus acima de todas as coisas. Que a sua vida seja incendiada pelo Espírito Santo, mas que vocês vivam uma vida santa na sua casa. Sejam obedientes aos seus pais. Não falem mal da roupa das amiguinhas. Não ficam criticando os amiguinhos que não fazem parte mais da roda de vocês, moços, e fazem grupinhos. Não, chamem para perto de vocês, incendeiem, porque se o graveto seco pegar fogo, todos os verdes também incendiarão. Sejam chamas, mas vivam vidas que agradem a Deus. Isso que é um arrependimento. Nós precisamos urgentemente de um arrependimento sincero. A Escritura chega a dizer, em Provérbios capítulo 28, verso 13, que aquele que encobre, aquele que esconde as suas transgressões, nunca prosperará. Mas aquele que o quê? Confessa. É preciso, juvenil, é preciso visitante, é preciso pai, é preciso cada um de vocês que estão me escutando, confessar o seu pecado e se arrepender. Por que nós precisamos confessar os nossos pecados? Tiago capítulo 5, verso 16, para que sareis. Confessar os seus pecados uns aos outros, para que sareis. Se tem uma forma para você ser curado e para você ser sarado, é confessando o seu pecado. Não percam tempo quando vocês estiverem nas 5 horas de oração,
para falar de videogame, para falar de moços que vocês futuramente querem casar. Rasguem o coração de vocês, confessem a idolatria, confessem a prostituição, confessem o mal, o orgulho que vocês têm. Rasguem os vossos corações, não as vossas vestes, quando vocês estiverem nas 5 horas de oração. Olhem para os santos do passado, todos os nossos irmãos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, como eles se chegavam a Deus. Eles iam confessar o pecado do povo, que muitas das vezes nem era dele, mas eles se colocavam no meio, porque eles também sabiam que eles eram propensos a cair dessa forma. A Escritura chega a relatar que Elias era um homem, não era um Deus, ele era homem, igual a mim, igual a você, sujeito às mesmas paixões que cada um de nós, mas orou e buscou a Deus pelo fogo do alto, e Deus respondeu. Essas histórias não são histórias de carochinhas, para que nós olhássemos para elas e olhasse para elas como um povo que passou, como mais uma história. Não, mas uma história para os nossos dias. Uma história para que nós pudéssemos olhar e usar como exemplo para incendiar Campo Grande, para incendiar Cariacica. Só uma obra exclusiva do Espírito Santo na minha e na sua vida de arrependimento, de transformação, de quebrantamento, que a gente pode fazer a obra do Espírito Santo. Então, caro visitante, caro juvenil, gaste cada segundo do seu tempo buscando a Deus para que Ele quebre o seu orgulho, para que Ele nos quebrante, como aquele louvor que diz: usa-me, quebranta-me, restaura-me, enche-me, e depois que a gente pode ser usado. Na verdade é sonda-me. Eu não sou bom em louvor, irmãos. Isso daí eu deixo para a irmã Aline. Não sou bom. Mas só depois de você pedir a Deus para você ser sondado, que Ele vai te quebrantar, depois Ele vai fazer uma obra de restauração na sua vida. Aí sim que Ele vai te encher para você ser usado, para você pregar com ousadia, para você curar os enfermos e expulsar os demônios. Só um poder assim para que nós possamos vencer os dias maus. E os dias maus estão chegando. Não adianta. Vai vir, tanto para mim quanto para você. Infelizmente, as pessoas têm usado de forma maliciosa e dizendo, para você ter ideia que isso é tão pecaminoso, a respeito do cessacionismo, que eles chegam a dizer que Jesus condena os dons, em Mateus capítulo 7, para você ter ideia. Por quê? Como eu disse, a teologia deles é mais preconceituosa do que teológica. Mas quando Jesus diz, apartai-vos de mim, para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Pastor Jairo, certa feita, chegou a dizer desse texto, e ele disse que a palavra iniquidade, que Jesus usa ali, vem do grego, que significa nomos, que significa transgressão da lei. Jesus não está condenando os dons, Jesus está condenando a prática, a conduta, é a moral que eles estavam fazendo. Então percebam o perigo de nós vivermos na prática do pecado e querer expulsar demônio, falar em línguas, profetizar. Isso é perigoso, juvenil. Isso é perigoso, visitante. Por isso que nós temos que buscar arrependimento, para que nós possamos ser revestidos do alto. E aí, sim, fazer as obras com sinceridade, sem o diabo querer te acusar. Lembro-me
logo quando eu estava para vir para a igreja, eu gostaria de contar um breve resumo do que aconteceu na minha vida, para vocês entenderem como é viver sem Cristo. Hoje, talvez, não sei o que está na moda aí entre os jovens e juvenis, mas na minha época, ser skatista e surfista era moda. Era os descolados. Não sei nem se essa palavra é bacana. Mas eram os descolados. E isso fazia fama no meio das meninas, das moças. Mas qual era o real sentido? Hoje eu consigo ver essas coisas. Eram jovens, como eu na época, que queriam viver sem regras. Queriam viver na prática do pecado. Queria viver da forma que ele achava que estava agradando. Mas estavam vazios. Estávamos todos lameados no pecado, preso a práticas pecaminosas. Percebam que os grupinhos que querem viver sem regras sempre vai te levar para o mal. Esses grupinhos, moça, é aquelas moças no colégio, muitas das vezes as mais bonitas, que querem começar a falar para você como você deve se comportar, como você se deve vestir. Esse aqui, moça, é aqueles meninos que estão lá na rodinha, que acha legal você ficar com uma e com outra, sem compromisso nenhum. Isso é errado. Vocês devem se posicionar. Vocês devem dizer que vocês amam a Deus, que vocês servem um Deus diferente. E isso vai influenciar na vida de vocês externa, porque isso é um arrependimento. Isso agora é a forma que vocês vivem. Assim como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede vós perfeitos em toda a vossa maneira de viver. E qual de nós é perfeito? Quem de nós é perfeito? Nenhum de nós somos perfeitos. Mas o texto ali, a palavra que Jesus quer dizer, vem de um grego chamado teleios, que significava uma rede, e aí nós vamos consertando. Ela tem os seus furos. A nossa vida é assim. A nossa vida é cheia de falhas. Então nós temos que ir acertando. Hoje eu sou mais santo do que ontem, amanhã eu sou mais santo do que hoje. Nós temos que crescer. E como é que eu cresço? Em santidade, buscando em Deus arrependimento. É uma obra gradativa. Deus nos salvou da condenação do pecado. Deus está nos salvando na santificação. Ele nos salvou na justificação da condenação, agora na santificação ele está nos salvando da presença do poder do pecado, e na glorificação ele estará nos salvando da presença do pecado. Então agora é a hora de nós buscarmos a Deus, porque agora é a hora que os nossos hormônios estão à flor da pele, então nós temos que buscar a Deus, para nós não cairmos em tentação. É por isso que nós temos que olhar para nós mesmos todos os dias. E sempre ver que nós estamos falhos perante Deus. E aí nós vamos consertando a nossa vida. E isso tem que ser externado. Isso tem que ser visto pelos seus amigos. Isso tem que ser visto pela sua família. Isso tem que ser visto pelos seus colegas de trabalho. É impossível e é inconcebível um crente não externar as suas obras. Nós falamos muito de Lutero, né? Mas Lutero teve as suas dificuldades. Lutero, quando ele se converteu o texto de Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé.
E ele enfatizou muito isso. Mas ele teve sérios problemas com Tiago. Tiago, o livro da Bíblia, que foi o irmão de Jesus que escreveu. Quando ele foi para Tiago, e ele viu que Tiago estava falando de uma fé com obras, ele teve dificuldade, a ponto de dizer que a carta de Tiago ele chamava de carta de palha. E ele colocou ela depois de Apocalipse. Ele nem considerava que essa carta ela era canônica. Ele considerava que essa carta não deveria estar nas Escrituras. Para vocês terem ideia, o grande Lutero errou nisso. Por quê? Quando ele olhava para Efésios capítulo 2, no verso 2 que diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Ele viu uma contradição nisso tudo. Mas ele que estava errado, porque os dois estão falando da mesma coisa. Tanto Paulo quanto Tiago. E quando Paulo está falando da causa da salvação, que é a fé, Tiago está falando da consequência. A fé sem obras, ela é morta. É por isso que um arrependimento bíblico, o arrependimento genuíno, você vai mostrar obras. É inconcebível um cristão que se arrependeu não produzir obras. Jesus, quando ele vai escrever as cartas de Apocalipse, e ele diz o quê? Conheço as tuas obras. Todo cristão, ele tem que ter obras. E em Tiago, não obras no sentido intelectual, não é isso. Porque o texto mesmo de Tiago vai usar até os demônios. Tiago vai dizer daquele povo, que eram judeus, na época misturado ali, e ele vai dizer assim, vocês creem que há um só Deus? Tiago 2, verso 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas os demônios também o fazem, ou seja, eles creem e estremecem. Ou seja, eles sabem intelectualmente que há um Deus, mas eles mostram também na obra que há um Deus, eles se estremecem. A fé deles é diferente da nossa, sim, porque a fé deles não produz arrependimento para a salvação, eles já estão condenados. Então Tiago vai dizer, ó, vocês precisam de ter uma fé dessa forma. Vocês precisam de crer em Deus, e esse crer em Deus precisa de produzir em vocês um quebrantamento genuíno, um arrependimento genuíno. É isso que deve a fé de vocês, tanto que Jesus depois vai dizer bem assim, ó, se a fé de vocês não exceder os escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer o seguinte, seu amiguinho lá na escola está ficando com uma e com outra, e às vezes ele é filho de pastor, você não faça. Você é moça. Sabe o que Jesus está falando para você? Aquela amiguinha sua, que está deitando com um e com o outro, e um com o outro, e está querendo te levar também, não faça. Exceda a justiça dela. E muitas vezes é filha de pastor também. É isso que o texto está querendo dizer para você. Vou dizer um exemplo que aconteceu comigo, tempo atrás no meu serviço. Meu serviço tem um ponto eletrônico. E lá neste ponto eletrônico, a gente tem que bater 4 vezes o ponto lá. E muitas vezes pessoas ficam paradas esperando para ganhar minutos. Muitas das vezes, crentes ficam lá. Na maioria das vezes eu passo na frente, pergunto se eu posso passar e bato o meu ponto, porque eu entendo essa passagem dessa forma. Se a sua justiça não exceder isso daí, você também não vai entrar no reino dos céus. Seja perfeito, Hércules. É isso que eu entendo. Conserte as coisas que precisam ser consertadas. Se quebrante mais. Deixe de ser mais arrogante, mais soberbo. É isso quando eu olho para o meu coração. E todos os dias eu tenho que buscar em Deus. Porque senão eu deixo essas coisas entram no meu coração. É por isso que toda vez que nós confessamos a Deus, nós temos que olhar 100 vezes para Cristo. É por isso que o texto de 1 João,
quando João abre o capítulo 2, vai dizer: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Estranho, né? Para que não pequeis. Mas é impossível nós não pecar, né? O não pequeis de João ali é não viver na prática do pecado. É isso que ele está querendo dizer. E aí o texto continua e diz bem assim: para que não pequeis. Mas se alguém pecar, tiver um deslize, temos junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas de todo mundo. Vocês estão entendendo? Ou seja, um arrependimento genuíno vai apontar para Cristo. Ele é a propiciação. E na propiciação, todo mundo sabe, tinha os dois querubins, um virado para o outro, e era uma caixa, assim, e lá dentro estavam os pecados do povo, que era a tábua de Moisés que tinha quebrado, a vara de Arão que florescera, e se eu não me engano, tinha o maná, também lá dentro, que eram os pecados que o povo murmurou contra Deus, os pecados do povo. Sabe o que o texto está querendo dizer? Que lá que Jesus é, e lá em Jesus está todos os seus pecados juvenis. Lá na cruz, Jesus, quando ele disse, tetelestai, ou está consumado, ele disse que todos esses pecados que nós chegamos a ele, em arrependimento sincero, ele disse: eu pago. Está consumado. Eu sou o sacrifício por causa deste, e de todo mundo, e aqueles que creem em mim, terá vida eterna. Amém, juvenil? É por isso que ele é a justiça. Neles, é por isso que quando eu olho até para mim, que tem algumas tatuagens pelo corpo, Jesus me vestiu com a sua justiça. Jesus te vestiu com a sua justiça, e Ele quer vestir a cada um daqueles que estão me escutando neste exato momento. Você que está afastado, você que provavelmente, você sabe, juvenil, que tem transgredido a lei de Deus, que existem pecados na sua vida, que às vezes o seu pai não sabe, a sua mãe não sabe, o pastor não sabe, mas Deus sabe. Você mesmo também pode, nesse exato momento, curvar sua fronte e pedir a Deus para que Ele tenha misericórdia, nas suas vidas. Você que está me escutando, você que é nosso visitante, você que está desviado, você também pode aceitá-lo e voltar para os seus caminhos. Você que ainda não tem a Jesus como suficiente Salvador e Senhor, aceite Ele neste exato momento. Renda-se à cruz. Gostaria de concluir neste momento e dizer: quantas pessoas você conhece que foram felizes, muito felizes, por se arrependerem? E quantos sofreram e sofrem por se manterem inflexíveis? Como arrepender-se é uma manifestação da graça de Deus, para que não morramos, devemos ter a necessidade de sempre estar nos arrependendo. Só assim nossa salvação estará garantida, pois está escrito que aquele que perseverar até o fim será salvo. Continuemos caminhando com Deus em santidade até o dia de entrarmos no céu. Boa viagem. Gostaria de, neste momento, estar chamando a sua atenção para nós estarmos ofertando. Nunca vá a Deus de mãos vazias. Sempre leve a sua oferta e sempre o melhor de você. Nós temos as redes bancárias, nós temos o Pix, nós temos o PicPay. Ou se você é membro dessa igreja, entregue na tesouraria. Mas de tal forma que você faça com liberalidade, que isso não seja pesado para nenhum de vocês. Amém? Gostaria de estar orando e finalizando essa aula.
agradeço a cada um de vocês e continuem comentando, continuem compartilhando, continue fazendo as perguntas pelo chat. Também isso é muito importante. Talvez eu não consiga responder todas. É claro que não, talvez não vou conseguir responder todas. Mas aquelas que eu não souber, eu estarei pesquisando, indo até os pastores. Amém? Que hoje seja um dia, se preparem para o culto à noite. Se preparem para estar rodeando a mesa do Senhor. Estejam com o coração aberto para receber a palavra. Se preparem esse dia todo para estarem junto com os irmãos, onde nós estaremos celebrando o que ele já tinha previsto. Amém? A cada um de vocês. E quando nós estivermos no culto, que a gente possa fazer igual Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no verso 26, ele diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, quando vocês estiverem no culto, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Venha para o culto para ser edificado. Amém? Gostaria de estar orando. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia. Que o Senhor, meu Deus, neste domingo, seja conosco, quebrando os nossos corações. Que o Senhor, meu Deus, possa ir de encontro a este coração desse juvenil que se arrependeu neste momento, que ele possa continuar se arrependendo. Que o Senhor possa vir de encontro, meu Deus, no coração desse visitante que aceitou o Senhor, a quem que está desviado. Que o Senhor, meu Deus, possa continuar, meu Deus, a obra que o Senhor começou. No nome de Jesus é que eu oro. Amém.